Queridos irmãos, queridas irmãs, há algum tempo estava conversando com um grupo de amigos de infância, que praticamente conheço desde que tenho o uso de razão, desde que me entendo por gente, como se costuma dizer. E, apesar de que conheço essas pessoas, esses amigos há muito tempo, nós não é que tenhamos sempre mantido um contato estreito. Porém, faz algum tempo que voltamos a nos comunicar. E um desses amigos, numa conversa, sabendo evidentemente que eu sou sacerdote e estávamos falando de um tema religioso, disse que, pelo simples fato de que a religião é feita de dogmas, ele prefere não ter nenhuma religião. A conversa depois acabou indo por outros lados, mas aquela frase me deixou muito reflexivo. Porque o que esse colega, esse amigo disse, é algo que muitas pessoas pensam. Que a religião, e no caso concreto, o cristianismo, a igreja, é feita de dogmas, é feita de realidades que aparentemente limitam a minha liberdade. Ou seja, que seguir uma série de regras, que é o que parece que a religião, seja ela qual for, especificamente a religião cristã, o catolicismo, é no fundo você estar atado. É no fundo você ser um pouco menos livre, se não até, quem sabe, completamente escravo das obrigações dessa religião. E na realidade é exatamente o contrário. Aliás, se a gente pega a primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a preocupação dos apóstolos na igreja nascente de não permitir que, às vezes, até por boa vontade de alguns, transformassem a religião em algo opressor, em algo que estava composto de regras, de limitações. Vemos nessa carta que os apóstolos pedem que Paulo, Barnabé, Judas, que não era nem o Judas Iscariotes, evidentemente, que tinha morrido, e tampouco era São Judas Tadeu, mas um tal Judas Bársabas, acompanhado de Silas, que levassem uma carta até Antioquia, aonde alguns cristãos, que talvez movidos por um zelo, mais errados, tinham começado a impor uma série de limitações aos recém-convertidos, ou seja, aos que eram antes do paganismo e que tinham aceitado Jesus como Senhor, e que diziam que eles tinham que seguir uma série de regras, tinham que viver todas as determinações da lei de Moisés, para além de terem que se circuncidar. E os apóstolos, cheios do Espírito Santo, e é bonito ver o texto que eles escrevem, decidimos, diz o texto dos Atos dos Apóstolos, fazendo referência a essa carta, decidimos, o Espírito Santo em nós, em não vos impor nenhuma outra obrigação, a não ser aquela de seguir a fé em Jesus. E o que é que a fé em Jesus nos leva? Jesus hoje no Evangelho nos fala com tanta clareza que o mandamento que ele nos dá, ou seja, a regra que realmente deve nos guiar como cristãos, a regra fundamental, a regra de ouro, aquela que realmente nos identifica como cristãos, como discípulos de Jesus Cristo, é amar como ele nos amou. E ele especifica: ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a vida pelos amigos. Por isso, os primeiros cristãos entenderam isso de uma forma tão profunda que já não diziam mais, né, eu amo você como amo a mim mesmo. Mas diziam, eu amo você mais do que a mim mesmo. E essa é a única regra que realmente conta. Todas as demais regras da igreja, e é óbvio que a igreja tem regras, é óbvio que a religião tem regras, mas essas regras, longe de diminuir a nossa liberdade, o que elas querem é permitir que nós vivamos esse mandamento. Permitir que nós sejamos capazes, pela graça de Deus, pela força que Deus nos dá, de viver esse amor como Jesus amou, de amar o próximo, atenção, não como a mim mesmo, mas mais do que a mim mesmo. E aqui também outro ponto, que na nossa cultura nem sempre é bem compreendido. É muito frequente, se a gente pega, né, às vezes em algumas linhas psicológicas ou nesses livros de autoajuda ou coisas do gênero, a ideia de que você, na realidade, se entrega demasiado aos demais, né? Se você faz muito pelos outros e pouco por você mesmo, você acaba criando uma espécie de vazio interior e acaba ficando mal. Então muitos vão dizer, não, olha, você tem que pensar em você mesmo, você não pode ficar só pensando nos outros, né? Isso não faz bem, você precisa se amar. É evidente que a gente precisa se amar. Mas essa ideia de que querer bem os demais, entregar-se completamente aos demais, é algo que pode me fazer mal, é falso. Não somente porque contradiz o mandamento de Jesus, mas porque contradiz a própria essência da nossa natureza humana. Nós fomos criados por Deus, que é amor, para amar. E, portanto, quando amamos, como Jesus nos ensinou a amar, estamos realizando plenamente aquilo pelo qual fomos criados. E, portanto, não tem como isso ser para mim frustrante, não tem como isso ser para mim algo que me limita. Alguém poderia dizer, padre, isso é muito bonito o que o senhor está dizendo. Porém, nós vemos pessoas que efetivamente, por se entregarem demasiado, às vezes podem entrar em colapso. Não vou entrar aqui no mérito de questões patológicas, até porque, evidentemente, eu não sou médico nem psicólogo. Porém, como sacerdote e que acompanho tantas pessoas espiritualmente, às vezes existe uma realidade por trás dessa entrega. Pessoas que estão sempre fazendo tudo pelos outros. E o que está por trás não é um amor gratuito, incondicional, como Jesus nos ensinou. Mas é uma espécie de entrega esperando algo em troca. Então não é que eu estou me entregando, eu estou trocando. E quando eu não recebo aquilo que eu espero em troca, eu acabo me sentindo frustrado. Como tivesse feito um negócio ruim. Ou seja, eu vou numa loja, né, compro um produto, pago pelo produto, e depois vejo que esse produto não era o que eu esperava. Pois é o que acontece às vezes, e por isso que a pessoa se frustra. Mas o problema está na raiz, que não é um amor sincero. Pergunto, que mãe, quando se entrega completamente ao seu filho, que se cansa, que se esgota, que se sacrifica, se sente diminuída, se sente cansada, não tem dúvida. Se sente às vezes que não pode mais, não tenho dúvida, mas se sente realizada. E isso acontece com cada homem e mulher, cada cristão que se entrega completamente com essa generosidade. Vai ficar cansado sim, às vezes vai ficar extenuado, às vezes vai se sentir literalmente morto por estar se entregando, mas nunca vazio, nunca frustrado. Que nós possamos dizer, queridos irmãos, queridas irmãs,
aquilo que o Salmo 56, que nós hoje escutamos, dizia no seu início: meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Que o nosso coração possa estar pronto com a graça de Deus, com o Espírito Santo, que é o amor de Deus que nos é entregue, para que amemos. Amemos sem medida. Amemos, queridos irmãos e queridas irmãs, sem medo. Porque quem ama só pode ter alegria. Mesmo que seja em meio às lágrimas, da dor que às vezes o amor nos leva a experimentar, mas realizado, em paz, sabendo que a sua vida é uma vida plena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.